Vamos dar início então ao terceiro episódio do podcast Mútuas, Elas e a Cidade. E desta vez eu tenho o privilégio, a honra de entrevistar uma das mulheres que eu mais admiro em Portugal e se calhar no mundo, que é a doutora Isabel Joné, que está aqui comigo e realmente quero dizer que é uma pessoa fantástica, que eu acho que tem o coração no sítio certo, porque há muita gente que ajuda os outros, mas não desta maneira, em que a doutora Isabel Joné praticamente quase que abdicou da vida pessoal em função da vida dos outros. Tenho aqui muitas cábulas acerca do seu percurso profissional, mas eu preferia que fosse a doutora Isabel Joné a dar uma palavrinha, de explicar como é que chegamos até aqui, como é que chegou, principalmente com este projeto Entre Ajuda, que é o último projeto da sua vida relacionado com esta questão da solidariedade social e da ajuda que a trouxe aqui mais ao Porto. Muito bem, antes de mais, muito obrigada, é uma honra e agradeço-te tanto a sua amabilidade, fico até comovida, é muito querida. Gosto muito deste convite para participar num prelúdio de uma entidade, uma organização com uma história, e uma história que vai marcando muitas pessoas e vai marcando, de certeza, muitas vidas. E eu penso que a nossa vida vai acontecendo, não acredito que de repente temos tudo na cabeça, não, vai acontecer, e a vida é uma sucessão. Sim, é uma sucessão de factos, de oportunidades também. E eu nasci numa família normal, em Oeiras, perto da praia de Santa Maria de Oeiras, e andávamos no Liceu de Oeiras, mas os meus pais acreditavam que desde cedo tinha que se ter um trabalho voluntário, e portanto a partir dos 12 anos, eu e as minhas irmãs, passámos a fazer voluntariado durante as férias de verão no Hospital de Santana da Parede, a entreter crianças que estavam à espera de ser operadas, numa altura onde os pais ou as mães não podiam ficar com as crianças nos hospitais, mas admitiam crianças de 12 anos para brincar com os bebés que estavam. E, portanto, desde os 12 anos que eu faço voluntariado, e desde sempre o voluntariado fez parte da minha vida. E eu digo sempre que o voluntariado nos desconstrói de ideias feitas, mas constrói-nos como boas pessoas, porque ficamos mais atentos à vida dos outros e àquilo que preocupa os outros. E, portanto, depois de concluir o Liceu de Oeiras, fui para a Universidade Católica, licenciei-me em Economia, no mesmo ano em que me licenciei casei-me, porque ainda sou num tempo em que as pessoas casavam logo a seguir ao curso, e depois fui trabalhar numa empresa de seguros em Lisboa, e depois, entretanto, o meu marido teve um convite para ir para Bruxelas antes da adesão e eu também fui, não fui completamente logo, ainda fiquei aqui 2 anos em Lisboa a ver se me adaptava lá a Bruxelas, se era mesmo isso que nós queríamos. Depois, entretanto, foi a adesão, fui morar para Bruxelas, trabalhei durante 6 meses na mesma seguradora, fui fazer um concurso para tradutora económica no Comitê Económico e Social e fiquei durante 7 anos, morei em Bruxelas e fui tradutora económica. E depois, dentro desse tempo, sempre tive uma atividade voluntária. Às tantas, quando foi a introdução do euro, o meu marido veio trabalhar para o Banco de Portugal, chegou ao fim a nossa estadia lá, eu tive imensa pena de voltar, mas eu adapto-me muito bem, tenho esta sorte de ser feliz em todo lado e de conseguir encontrar o melhor que há sempre em cada terra onde vou, e pronto, voltei para Bruxelas, nessa altura já tinha 3 filhos, e fiquei durante 6 meses em casa para os meus filhos se adaptarem ao ensino português, uma vez que andavam em francês. E fui-me logo oferecer ao Banco Alimentar, porque quis logo fazer voluntariado. O Banco Alimentar tinha 1 ano e meio, e era uma instituição muito, muito pequenina, que dava apoio a 16 instituições. E eu comecei a trabalhar no Banco Alimentar apenas 3 horas por semana, e de repente percebi que se concebesse um modelo de gestão para aquela ideia do Banco Alimentar contra a Fome, nós podíamos replicar o modelo noutras cidades. E logo a seguir elaborámos este modelo de gestão e logo a seguir abrimos o Banco Alimentar no Porto. Mas depois, a partir daqui, fomos abrindo bancos alimentares em Portugal, sempre com grupos de pessoas de boa vontade locais. Depois fui presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares, sempre como voluntária, e levei este modelo de gestão para muitos países europeus,
ajudei a abrir bancos alimentares em todo o mundo, posso dizer. O Banco Alimentar que há na Ucrânia, por exemplo, ajudei a abrir, ou agora mais recentemente o último foi na Venezuela, sempre com o mesmo modelo de gestão. Em 2004 percebi que as pessoas que estavam nas organizações sociais geriam com o coração, mas muitas vezes não aproveitavam ao máximo todos os recursos que poderiam ter. E criei a Interajuda. E desde 2004, que já faz 22 anos, pois é, tem sido uma sucessão incrível de projetos. Como é evidente, há muita informação acerca da doutora Isabel Janeiro. Eu fui ver que realmente em 2004, com este programa, com a Interajuda, conseguiu dotar instituições de solidariedade social com instrumentos, isto é o que está na Wikipédia, instrumentos e recursos de gestão. E a partir daí criou e lançou novos projetos, nomeadamente a Bolsa de Voluntariado, o Banco de Bens Doados, que só esta palavra eu acho absolutamente maravilhosa, o Banco de Equipamentos, o Doutor Risadas, Dar e Receber, depois, tudo isto são projetos Sim. que vêm São todos incubados na Interajuda, ainda se funcionam dentro da Interajuda, mas têm uma lógica comum. E essa lógica é lutar contra o desperdício de pessoas, lutar contra o desperdício de recursos, mas também tirar partido daquilo que é a possibilidade de levar mais tecnologia, mais gestão, melhores ferramentas ao setor social. E talvez aquilo que eu destacasse mais e que tem menos visibilidade, porque faz-se sem que ninguém dê por isso, é levar conhecimento. E é isso que temos feito aqui. E que a Beneficente quis ser parceira dentro de nisto. É ajudar os técnicos do setor social, os técnicos e os líderes, a saberem outras coisas. E a terem esta vontade de aprender mais. E eu acredito que instituições mais bem geridas lutam melhor contra a pobreza, mas têm resultados muito mais positivos. Mas, sobretudo, têm mais tempo para as pessoas que precisam. Portanto, há uma noção do tempo e do cuidado que, se otimizarmos a gestão... Podemos criar quase um banco de tempo até para complementarmos um bocado o resto das ações que nós temos com as pessoas mais carenciadas, porque às vezes também se calhar precisam de tempo, de atenção. Precisam muitas vezes, a maior parte das pessoas hoje tem uma falta terrível de contacto humano. E eu até, muitas vezes as pessoas dizem a inteligência artificial vai ser terrível para o setor social, e eu não acho nada. É o contrário. Acho que a inteligência artificial vai permitir libertar tempo de tarefas que são repetitivas, como por exemplo preencher os mapas para a segurança social para poder receber o acordo ou o apoio. E libertar tempo para uma sociedade que é uma sociedade do cuidado. Nós cada vez vivemos mais tempo e cada vez há pessoas que têm menos família e menos disponibilidade até para poder conversar, para poder interagir, para poder receber uma humanização que só pessoa para pessoa pode existir. Portanto, se no setor social as tarefas repetitivas forem feitas por máquinas, tudo bem, que é para os técnicos poderem ter mais tempo para as pessoas. Para as pessoas e dar-lhes tarefas humanas e tempo. Eu acho que é um bocadinho aquilo que a ABF faz, que é dar atenção aos associados aqui da ABF, dar-lhes atenção, dar-lhes qualidade de vida, principalmente aos sénior, não é? E aqui, eu acho isso uma coisa extraordinária que se vê aqui. Portanto, o mutualismo aqui, portanto, a junção de várias pessoas, de vários esforços, permite que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, mais humana, que eu acho que também falta muito isso. Para a doutora Isabel Janeiro, o que é que para si é o mutualismo hoje? O mutualismo é muito engraçado, porque o meu primeiro emprego foi numa empresa de seguros e, portanto, o mutualismo para mim está sempre muito ligado às mútuas e à segurança e aos seguros, mas haver um coletivo de pessoas que se põem em comum para garantir que têm algumas coisas, proteção, cuidados, mas sobretudo que podem, postas em comum,
podem fazer com que haja menor custo para cada um, mas com que haja maior proximidade. E as mútuas, que se perderam muito, até com as diretivas europeias que fizeram com que muitas das mútuas que existiam até em Portugal se acabassem e se transformassem em companhias de seguros e depois até houvesse fusões e houvesse grandes companhias de seguros, as que permanecem com uma identidade de serviço aos seus associados. E, portanto, eu penso tem um lado humano que não é possível às seguradoras. Não é por ser pequenino, é por ser próximo. É por ser próximo. E essa proximidade também é ilustrada pelos serviços que são disponibilizados. E, portanto, eu penso que aqui a ABF tem precisamente isso. E não é só o tratar do funeral, que isso já é o fim. Não, é muito mais da qualidade ao longo da vida. Aos associados. É uma oportunidade das pessoas que são seus associados poderem ter serviços de qualidade, mas que são com grande proximidade. E, portanto, as mútuas, eu acho que as poucas que existem, o ginásio permite às pessoas continuarem a ter uma rede de amizade e de apoio que se calhar de outra forma não conseguiriam. Em relação, vamos falar agora um bocadinho aqui do voluntariado. Considera que em Portugal hoje em dia o voluntariado está mais consciente, que eu acho que sem dúvida que está, ou é mais circunstancial? Não, eu acredito muito no voluntariado e acredito que em Portugal o voluntariado hoje tem um caminho que é imparável, porque o voluntariado em Portugal e nos países do sul da Europa muitas vezes estava ligado até a uma matriz católica e, portanto, as pessoas faziam voluntariado para ganhar o céu. Nos países anglo-saxónicos não é assim. As pessoas fazem voluntariado para ter uma intervenção de cidadania. Então, aquilo que se conseguiu, e eu acho que o Banco Alimentar foi um dos grandes precursores disso, foi que os jovens encarassem o voluntariado como algo que valoriza as próprias vidas porque lhes traz um conhecimento de realidades distintas. Hoje, há muitas empresas e até muitas universidades que valorizam nos currículos a participação voluntária. E isso faz com que sejam os próprios jovens que fazem uma pressão para que as atividades de voluntariado sejam reconhecidas. Essa foi a razão que nos levou a propor o Cartão Nacional de Voluntário. E a Entreajuda, em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que faz o Cartão de Cidadão, propõe hoje e tem milhares de horas de voluntariado registadas a cada pessoa que tenha um cartão de voluntário e que, quando vai ser voluntário numa organização de solidariedade social, seja ligada à área de solidariedade, seja ligada à área da proteção dos animais, seja ao ambiente, ou o que seja, que registre no seu cartão, e é uma aplicação facílima em que com o telemóvel se faz um scan do QR Code e fica-se com um currículo, como se fosse um passaporte de toda a nossa vida de voluntário. E isto passou a estar... a parte mais humana do currículo de uma pessoa. E tangibilizada, porque podemos saber onde é que fomos, quando é que fomos voluntários, quanto tempo. Mas as organizações também podem saber quem é que foram os voluntários que fazem parte da sua história e que contribuíram para que a organização muitas vezes chegasse onde chegou. Como é que se constrói uma rede de apoio realmente eficaz e sustentável? Em Portugal nós temos muitas organizações sociais extraordinárias, desde os centros sociais paroquiais, as conferências de São Vicente de Paulo, as associações, muitas, mas muitas vezes não estão tão preocupadas com a gestão e a organização, e muitas vezes a palavra sustentabilidade, nomeadamente sustentabilidade financeira, não é algo que preocupe muito quem está à frente destas organizações. Ou seja, o que lhes interessa é o fim e às vezes não se preocupa. É quase o imediato. Exato. Nós temos que funcionar este ano, depois para o ano logo se vê. Ora, isto é um erro muito grande de gestão. Ou seja, não estarem a preparar o futuro e estarem só a pensar no cuidado permanente, naquele momento. Então, isto para mim é um erro, porque a coisa mais importante que nós podemos deixar na vida é que as coisas continuem para além de nós. E que fiquem bem. A ABF é um exemplo, está há 149 anos, 150 anos, vai festejar com pompa uma vida
e não interessa tanto quem é que foram as pessoas que passaram e que estiveram na liderança. Interessa é que quem esteve deixou a obra feita. Deixou um legado. Então, acho que no setor social, deixar a obra feita é, por exemplo, haver um planeamento estratégico, haver um rumo bem definido, uma missão, um propósito bem definido e perceber que o voluntariado é absolutamente determinante até para equilibrar a parte financeira. Não há dinheiro que possa pagar o esforço e a dedicação dos técnicos do setor social. E eles, se estiverem em complemento com voluntários, podem fazê-lo com mais disponibilidade. E, portanto, as organizações do setor social, para serem verdadeiramente sustentáveis, têm que quase ser geridas como empresas, preocupando-se com todas aquelas que são as áreas e as matérias que são importantes para a gestão. Esta área social, nomeadamente do voluntariado, do mutualismo, tem uma forte presença feminina. Não é? É verdade, nós vemos muito as mulheres, não sei, eu acho que também é quase uma tradição das mulheres estarem muito ligadas ao voluntariado. Acha que isso influencia a forma como se intervém, ou seja, isso influencia a forma como se organiza o voluntariado, em função de serem mulheres que também estão presentes? Tem razão, muitas vezes os técnicos de serviço social, antes assistentes sociais, e hoje há vários cursos que permitem depois ir para este tipo de profissão, eram maioritariamente femininas, como as enfermeiras eram maioritariamente femininas, claro. Como as psicólogas eram maioritariamente femininas. Penso que são profissões onde havia esta noção do cuidado, da atenção, de um tempo, e que fazia com que as mulheres tivessem esta apetência para ir para esses cursos. Hoje já se vê vários rapazes que optam também por este tipo de saídas profissionais. E apesar de ainda haja um predomínio feminino, e talvez por causa do ritmo e por causa desta noção de haver alguma noção de ser mais maternal até no cuidado, mas também porque este setor social por vezes permitia conciliar com a vida familiar. E, portanto, mas as mulheres são muito ouvidas nestas situações, em tomadas de decisão. Muito, fazem parte delas hoje em dia, claro. É absolutamente determinante e penso que se organizou este setor de forma a acomodar estas necessidades, mas também estas características que fazem com que este setor seja mais próximo das pessoas e seja até mais atento. Os homens são muito necessários e as mulheres são muito necessárias em todos os setores. Claro. E este setor realmente tem ainda um predomínio feminino. Acho que é normal, ou pelo menos é tradicional. Na saúde também. Mas também, graças a Deus, também já se vê muitos homens a querer participar e a mostrar o seu lado humano e de cuidadores que eles também têm. Sim, este equilíbrio de certeza traz mais riqueza. Porque hoje em dia também temos uma pobreza diferente daquela que existia. Não é? Sim, até porque o perfil das pessoas em situação de pobreza mudou, mas há ainda esta noção da fragilidade e da vulnerabilidade ligada às pessoas mais carenciadas e, portanto, há esta necessidade de termos para nós que esta sociedade do cuidado é aquilo que faz com que se consiga construir esta verdadeira coesão social e uma maior justiça social nas comunidades. Mas há uma vulnerabilidade diferente. Eu pelo menos eu sinto isso, porque também assim, uma migalhinha comparada ao pé da doutora Isabel Joné com qualquer pessoa, mas eu sempre tentei fazer algum trabalho também junto de associações e de instituições de apoio às camadas mais vulneráveis. E eu julgo que existe uma nova pobreza, uma pobreza diferente. É muito diferente, não tem nada a ver. Eu estou há 34 anos no Banco Alimentar e estou num sítio muito privilegiado de observação. De antes, as pessoas mais carenciadas eram basicamente os mais idosos, muitas mulheres que não tinham baixíssimas pensões de reforma ou não tinham, porque não tinham feito parte de uma carreira contributiva. Ao longo do tempo isso foi mudando
e hoje as prestações sociais foram sempre aumentando e ainda há pessoas de reforma muito baixas. É preciso não esquecermos que em Portugal há 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 520 euros por mês. Portanto, nós temos 1/5 da população portuguesa que vive com menos de 520 euros por mês, quando as rendas de casa são aquilo que todos nós sabemos. Mas hoje há uma categoria de trabalhadores pobres, que são pessoas que têm um emprego ou até 2 empregos, e são famílias com crianças, mas que o dinheiro que ganham não chega para as necessidades do seu agregado familiar. E isso é que mudou, porque nós de antes, apesar de tudo, as famílias que eram remediadas conseguiam ter dinheiro, não era para ter uma vida boa, mas era para ter uma vida digna. E hoje é complicado. As famílias nem chegam a ser remediadas. Essas famílias estão no limiar da pobreza e, em muitos casos, não têm acesso a prestações sociais porque já não são pobres e, portanto, há aqui uma franja da população que vive muito mal e que não tem esperança de poder dar a volta à sua vida porque nós continuamos a ter muitos baixos salários, mas sobretudo porque o peso da habitação é elevadíssimo nos orçamentos familiares e logo que há um pequeno sobressalto, como estas guerras que assistimos atualmente, que fazem disparar o preço da energia com reflexos de preços do cabaz alimentar, estas famílias ficam com a corda na garganta. Estão sempre à beira do precipício. Nós, enquanto restaurante, como sabe, eu exploro o restaurante aqui da ABF, nós damos apoio a algumas famílias, pessoas que o pai ficou doente, a mãe ficou doente, não conseguem ir buscar apoios, e então é um dos filhos de 19 anos, por exemplo, que está a sustentar a família toda. E nós vamos lá sempre que podemos dar-lhes alimentação, que é a única coisa que nós podemos dar. Da mesma maneira que também tentamos, uma vez por mês ou uma vez de 15 em 15 dias, fazer as refeições para um grupo que dá apoio aos sem-abrigo. Claro. Mas já viu que é o esforço para esse filho de 19 anos? Já viu. Que no fundo devia estar a começar a investir na sua própria vida e a ter esperança de poder ter uma vida melhor, se calhar formar família, etc. E afinal, o dinheiro que ganha ainda tem que ser para o seu agregado familiar. Sempre foi assim. Nós em Portugal sempre tivemos um peso grande das famílias. Acho que hoje o valor da habitação representa demasiado nas famílias trabalhadoras. Há uma pobreza muito mais complexa hoje em dia. Muito mais complexa. Até mais difícil, se calhar, de identificar, porque, como a doutora Isabel Janeiro dizia, de antes eram, se calhar, as pessoas mais idosas, os reformados, os que não tinham os apoios. Hoje em dia há uma franja de pobreza que é transversal. Sim, e são pessoas que trabalham. Em Portugal não há desemprego, ao contrário, há até dificuldade em ter pessoas para assegurar todas as tarefas, mas o problema é que essas pessoas não conseguem, muitas vezes, acomodar as despesas e, portanto, tem que se olhar com muita solidariedade e tentar que a máquina da economia se possa pôr em marcha para pagar mais. E esse os ordenados não acompanham a subida de preço do cabaz alimentar, como estava a dizer, os valores completamente exacerbados que hoje em dia temos na habitação. Portanto, eu acho que é difícil cuidar da sociedade hoje em dia, não é? Tem que se ter, não se pode perder a esperança, mas não se pode nunca deixar de perder a capacidade de ver como é que se pode contribuir para mudar. Não é criticar, porque há muitas pessoas que criticam, dizem sempre mal, mas não fazem nada para mudar. E eu acho que não se pode perder esta lucidez de fazer aquilo que está ao nosso alcance e tentar, de alguma forma, ajudar a gerar autonomias. Porque ajudar num momento pontual é fundamental para que as pessoas não se sintam sós. Mas o que nós queremos é que essas pessoas deixem de ser pobres. E queremos que fiquem também responsáveis pela sua própria vida, para eles para que possam dar a volta à vida. Para finalizar, doutora Isabel Janeiro, e uma vez que a Entreajuda também está aqui no Porto, que visão é que tem hoje sobre a realidade social do Porto? O Porto é uma cidade fantástica, com características muito próprias, em que teve um boom de turismo, que, se por um lado foi muito bom,
porque permitiu algum desenvolvimento da economia e do comércio. Por outro lado, trouxe alguma pressão imobiliária em algumas zonas que habitualmente eram características. Sim, e eram onde moravam pessoas aqui do Mais Porto idosas, e que perderam o lugar, as suas casas. Mas, por outro lado, permitiu uma reabilitação urbana e hoje vemos um Porto, até do ponto de vista da reabilitação urbana, melhor, mais luminoso, com as casas mais arranjadas, e parece-me que as pessoas que eram aqui do Porto conseguiram permanecer, em alguns casos, se calhar não nos mesmos bairros, mas não descaracterizando aquilo que é o Porto. Eu gosto imenso do Porto e tenho até um filho que mora aqui no Porto. E ter um escritório da Entreajuda no Porto era uma ambição nossa que só foi possível porque temos um coordenador e um diretor da Entreajuda que é aqui do Porto, que é o Vítor Saraiva, a quem eu aproveito até para fazer um agradecimento porque ele ajudou a construir este conjunto de parcerias que, feitas por um homem do Norte, são mais fáceis e, portanto... E nota a diferença entre, por exemplo, o voluntariado no Norte e no resto do país, no Porto e no resto do país? Há alguma diferença, não só nas próprias instituições de solidariedade social, como nas pessoas. A generosidade é igual. Sim. E acho que há uma grande oportunidade de se requalificar este setor social aqui no Porto, porque há muitas entidades, até são mais pequenas, têm uma obra incrível, há instituições que fazem o trabalho com crianças, com idosos, muito, muito bom, mas para quem poder ter mais conhecimento, poder saber gerir melhor os voluntários, mas também poder ter outros tipos de bens, vai fazer falta. O Banco Alimentar contra a Fome do Porto foi o segundo banco alimentar que abriu em Portugal, logo em 1995, portanto já tem muitos anos, e tem feito aqui um trabalho muito importante também. As organizações que recebem o apoio do Banco Alimentar recebem agora gestão e organização através da Entreajuda. Em nome do Porto, quero-lhe agradecer imenso, enquanto pessoa... Se já era sua admiradora neste momento, ainda sou mais. Apetece-me dizer que quando for grande quero ser como a doutora Isabel Joré, porque acho que é uma pessoa encantadora e que faz muito pelo nosso país. Agradeço-lhe imenso a sua presença aqui. Damos por encerrado assim o terceiro episódio do nosso podcast. Muito obrigada, doutora Isabel Joré. Sou eu que lhe agradeço a sua amabilidade, mas também terem-me convidado para este podcast é um privilégio. E é um privilégio para nós também, sem dúvida. Obrigadíssima.